Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelaste os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações no amor de Deus e na constância de Cristo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nos colocando na presença do Senhor nesta oração, queremos apresentar a nosso Deus tudo aquilo que vivemos, tudo que somos, as nossas lutas cotidianas, as nossas preces e clamores. Eu convido você a apresentar o seu dia ao Senhor em ação de graças por tudo aquilo que Ele tem te dado, em clamor por tudo aquilo que você tem buscado diante da face de Deus. E como uma só família do povo de Deus, juntos, a uma só voz, clamamos: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Dá-me a palavra certa na hora certa e do jeito certo, e pra pessoa certa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado povo de Deus, nos reunimos através das redes sociais, do Centro de Evangelização Mãe dos Peregrinos, em Mandirituba e Fazenda Rio Grande. A partir desse lugar tão abençoado, nós vamos cada dia crescendo no conhecimento de Deus. E nós hoje nos encontramos diante do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. A liturgia da palavra nos coloca diante dos discursos ou do discurso das parábolas de Jesus. São 7 parábolas no discurso das parábolas. Só para lembrar algumas: a parábola do trigo e do joio, do fermento, do tesouro, da pérola, da rede, junto com a parábola do grão de mostarda. Há 7 parábolas no total, juntamente com a parábola do semeador, formando, portanto, o discurso das parábolas. Enquanto que no Evangelho de Mateus temos uma perspectiva muito própria, no Evangelho de Marcos, os discursos pedem uma explicação para as parábolas. Aqui, no entanto, em Mateus,
A perspectiva é diferente. Eles querem saber por que Jesus, quando fala ao povo, fala apenas por parábolas. Por que lhes falais por parábolas? Qual o motivo desta diferença? Diante da pergunta dos discípulos, Jesus responde: porque a vós, outros, foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes foi dado. Pois ao que tem mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Porque aos apóstolos é dado conhecer e aos outros não? A quem tem, mais será dado. Uma parábola revela e esconde ao mesmo tempo. Revela aos de dentro que aceitam Jesus como o Messias e servo. Esconde daqueles que insistem que o Messias será e deve ser um rei glorioso. Eles entendem as imagens da parábola, mas não conseguem captar o significado. Os discípulos, no entanto, crescem no que já sabiam sobre o Messias. Os outros não entendem nada e perdem até mesmo o pouco que pensam saber sobre o reino e o Messias. Aqui a grande diferença daqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Rei, daqueles que apenas se encantam com a imagem das parábolas contadas por Jesus. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não escutaram. Querido irmão e irmã, a parábola é uma nova maneira de falar ao povo de Deus. E o povo ficou impressionado com a maneira como Jesus usou imagens tão simples para comparar as coisas de Deus com as coisas da vida que as pessoas conheciam. Jesus tinha esta capacidade de ensinar de um modo grandioso através do seu jeito simples de ser. Um ensinamento novo e com autoridade. Que o Senhor, na sua misericórdia, neste dia, nesta quinta-feira, dia 24 de julho, nos dê a graça de não ficar apenas nas imagens bonitas e sensíveis, mas entrar profundamente na compreensão daquilo que o Senhor mesmo quer nos dizer. Que o Senhor nos dê a graça de um coração aberto, sensível, não insensível como o de Jesus, mas com toda a sensibilidade e ternura, para acolher o Senhor, que da palavra nos leva à oração, que dizemos e rezamos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A vós louvor, honra e glória eternamente. Louvamos ao Senhor por meio de Maria, rezando juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu lembro a você, caríssimo irmão e irmã, que neste domingo nós temos no Centro de Evangelização Mãe dos Peregrinos nossa caminhada na natureza. Venha, participa. Aqueles que gostariam de serviço do café, até ontem foram as inscrições. Agora as inscrições estão fechadas para o café, mas nós teremos pastel, teremos também outras coisas para serem servidas se você quiser participar. Você é o nosso convidado. Venha, participe conosco. Domingo, a partir das 7 da manhã, te recebemos em nossa casa.
aqui no Centro de Evangelização. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.